Olá, alunos do sexto ano. Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Vamos iniciar o volume 2 do Plano de Estudo Tutorado? Essa é a primeira correção da semana 1. A unidade temática Conexões e Escalas. E o tema central dessa semana é Região e Regionalismo, conceito. Vai estar aqui na descrição desse link uma videoaula que eu tenho aqui no meu canal sobre o que é região. Acredito que você já tenha lido na sua apostila. Aconselho que você vá para a página 44 da sua apostila para iniciarmos as atividades. Nas questões vão haver somente resposta, então acompanhe com a sua apostila. Na primeira atividade foi colocado: observe as paisagens de Minas Gerais e responda. Uma foto onde há uma cidade com muitos prédios, uma cidade bastante urbanizada, e a outra foto é uma cidade com a preservação antiga, né? Uma cidade mais no sentido histórico dela, onde não houve tanta modificação naquela paisagem. Essa primeira foto, onde tem os prédios, provavelmente uma cidade urbanizada como Belo Horizonte. E essa outra cidade aí é a cidade de Gramogol, fica lá no norte de Minas Gerais. Eu conheço bem essa cidade. Então, letra A. Quais as particularidades dessas duas paisagens em Minas Gerais que nos permite dizer quais são regiões distintas? Resposta: paisagem 1, cidade bastante urbanizada, com construções de prédios e avenidas, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte. A paisagem 2, cidade pouco urbanizada, com tradições preservadas e construções antigas. É o caso aí dessa foto, é a cidade de Grama. Atividade 1, letra B. Qual paisagem poderia ser atribuída a uma região com tradições mineiras preservadas? Justifique. Essa cidade é estilo barroco, né? Barroco é porque foi criada e construída pelos escravos. Em Minas Gerais, existem várias cidades onde passou pelo processo de exploração do ouro, da utilização da mão de obra escrava. Então, a Gramogol, por exemplo, situada ali no norte de Minas, ela é uma cidade linda, uma cidade histórica. Você vê que a pavimentação dela também é por pedras, casarões, né? Então, são cidades preservadas que têm a sua história, né? São conhecidas como paisagens protegidas. Resposta: a paisagem 2 é uma paisagem com tradições preservadas, pois existem elementos culturais que comprovam isso, como a igreja do estilo barroco, as praças, os casarões, a pavimentação das ruas com pedras construídas geralmente pelos escravos. Questão 1, letra C. Onde você mora se assemelha mais à primeira ou à segunda paisagem? Qual semelhança pode ser destacada? Se você mora em cidade com grandes centros urbanos, você vai considerar a primeira paisagem. Como a nossa escola e meus alunos moram em uma cidade pequena, a resposta será semelhante à paisagem 2. Resposta: a cidade de Alpinópolis se assemelha mais com a paisagem 2, pois é uma cidade com poucos habitantes, que apresentam construções de casarões, igrejas e praças e ruas nesse modelo aí, né? Porque Alpinópolis também tem a sua história. A formação da cidade de Alpinópolis foi através de imigrantes quilombolas, que eram antigos escravos, e de bandeirantes que vieram de São Paulo, né? Então há uma tradição histórica e religiosa na cidade de Alpinópolis. Atividade 2. Leia o texto, observe o mapa e responda. Mesorregiões e microrregiões. IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divide Minas Gerais em 12 mesorregiões e 66 microrregiões. De acordo com o órgão, este sistema de divisão tem aplicações importantes na elaboração de políticas públicas e no subsídio ao sistema de decisões quanto à localização de atividades econômicas, sociais e tributárias. Contribui também para as atividades de planejamentos, estudos e identificação das estruturas espaciais de regiões metropolitanas e outras formas de aglomerações urbanas e rurais.
As 12 mesorregiões estabelecidas pelo IBGE para Minas Gerais são as seguintes: Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul e Sudeste de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Foi colocado o mapa de Minas Gerais com as mesorregiões e pergunta-se, letra A, seu município pertence a qual mesorregião mineira? O município de Alpinópolis pertence à região sul e sudeste de Minas Gerais. Questão 2, foi colocado o mapa de Minas Gerais com suas mesorregiões. Pergunta-se, seu município pertence a qual mesorregião mineira? O município de Alpinópolis pertence à mesorregião sul e sudoeste de Minas Gerais. Questão 2, letra B. Quais são as mesorregiões que fazem limite com a mesorregião do seu município? Se Alpinópolis está localizado na mesorregião sul e sudoeste de Minas, essa mesorregião vai fazer fronteiras com o Triângulo Mineiro do Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata. São 2, letra C. Cite algum trecho musical ou faça um pequeno poema de alguma característica marcante que destaca a sua mesorregião mineira. Então, são muitas as músicas, poemas que retratam o sul de Minas Gerais. Então, eu estou dando aqui como exemplo um poema, O Meu Sul de Minas, criado por Gil de Oliver, que está no site Recanto das Letras, né? E como resposta vamos colocar: que bela região esse sul de Minas, que com suas águas tão cristalinas é uma tremenda riqueza de nossa nação. Do inimitável doce de leite de Muzambinho, falando do pé de moleque de Piranguinho, das famosas malhas de Monte Sião. Então, um lindo poema, viu? Bastante grande, você lê, você faz aí conforme os seus conhecimentos. Nossa regionalidade mineira pode ser exemplificada pelo nosso modo de falar, através da leitura e interpretação da tirinha acima. Elabore uma tirinha com outro exemplo que demonstre a nossa mineirariedade. Escreve a tirinha. Chica, esse seu dicionário português mineirês tem uma seção de frases úteis? Claro, ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos, por exemplo. Suponha que você quer saber onde está e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer: Nossa Senhora, o contou, o que é o Pindoiôs Maia Pertim? Várias frases que vocês podem estar construindo, que são comuns e muito conhecidas aí nas falas de Minas Gerais. Coloquei aqui para vocês 2 exemplos. Onde você vai? Berlândia. E você? Belo Horizonte, sou. Vai de quê? De 11, uai. Que hora? Saio às 11 do ponto de 11. Cê besta. O que é uai? Uai é uai, uai. Então, você construa aí e faça as suas próprias frases. Questão 4. Defina com suas palavras qual é a importância dos critérios para fazer uma regionalização. Regionalizar é dividir ou classificar o espaço e é necessário utilizar critérios, ou seja, características comuns de uma área, como aspectos culturais, históricos, sociais, econômicos ou naturais. Dessa forma, os critérios são importantes, pois servem de base para comparação e análise das áreas que apresentam características comuns. Atividade 5. Você conhece o lugar onde mora? Lembre-se, para regionalizar, dividir, temos que conhecer muito bem onde pretendemos fazer essa divisão. Como sua cidade costuma ser regionalizada? E como você a regionalizaria usando outros critérios? Pode pesquisar, pode pensar como é o seu município, né? Aqui, como resposta, irei dar um exemplo do município de Alpinópolis.
O município de Alpinópolis pertence à microrregião de Passos, que está localizado no estado brasileiro de Minas Gerais, pertencente à mesorregião sul e sudeste de Minas. A região de Passos possui uma área total de 7.107,152 km². Além de Alpinópolis, outros municípios fazem parte dessa microrregião, que é Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Cássia, Claraval, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Ibiraci, Itaú de Minas, Passos, Pratópolis, São João Batista do Glória e São José da Barra. Essas informações foram retiradas do IBGE. Podemos também regionalizar Alpinópolis através dos critérios, por exemplo, econômicos. A região da hidrelétrica de Furnas, é nessa região que se encontra a hidrelétrica de Furnas, uma grande hidrelétrica do Brasil. A região de quartzito, é nessa região que há uma grande exploração de quartzito, da pedra mineira, né? A região agropecuária cafeeira e leiteira, onde há várias lavouras de café e há o cultivo do café e da criação de gado leiteiro. A região da Coachupé, nessa cidade também está localizada uma das filiais cooperativas do Brasil, cooperativas de café. Podemos regionalizar através dos aspectos históricos. Região dos imigrantes quilombolas, que eram antigos escravos, né? Tem construções de casas antigas onde os escravos estiveram aí nessa cidade. Dos bandeirantes, que eram os paulistas que vieram também, migraram e começaram a povoar a cidade de Alpinópolis. Região dos Montes das Oliveiras, né? Uma cidade religiosa. Podemos também regionalizar nos aspectos naturais. A região das águas cristalinas, a região do Mar de Minas, né? Grande rio aí que faz junção com o Lago de Furnas, né? A região da Serra da Canastra é próxima aí a Capitólio, no município de São Roque de Minas, onde tem a nascente do Rio São Francisco, onde tem essa preservação da Serra da Canastra. A região dos grandes cânions de Capitólio, né? Um lugar turístico, de paisagem turística e ambiental. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês na correção do PET volume 2. Aproveitem-se para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar os sininhos das notificações para não perder as próximas correções. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus. Bom, pessoal.